Os protagonistas detestáveis. Cito o narrador de Lolita e o protagonista de A Trégua, do Mario Benedetti, que é super machista e homofóbico e não evolui nada, ele termina o livro igual. É difícil, né? O Benedetti escreve bem, mas realmente é difícil aguentar esse protagonista. Sim, há protagonistas que são, isso mesmo, detestáveis. São assim, tão numa zona nebulosa que você não sabe bem se eles são bons ou ruins, né? E fazem muita porcaria, mas fazem também coisas boas, misturadas. É um jeito de capturar a atenção, porque a gente, na verdade, o que o leitor quer é ler uma história interessante. Então, às vezes, a pessoa detestável faz coisas interessantes. Às vezes, a pessoa detestável tem coragem de fazer coisas que a gente até sonha. Puxa vida, se eu não me incomodasse com o que as pessoas acham, eu até faria isso. Porém, não vou fazer. Mas você acha interessante ler numa história. Então, protagonistas detestáveis podem sim ser interessantes. Contanto que você faça isso, que eles sejam multifacetados. Eu acho muito difícil manter uma história de alguém que é sempre do mesmo jeito, o protagonista. Então, tudo bem, sempre há exceções, né? Não há regras, mas de maneira geral as pessoas acham que um protagonista que não mude coisa nenhuma, não passe por um arco e seja sempre desagradável, é um protagonista que aborrece. É um risco. É um risco. Se você quer, faça, né? Mas é um risco. Um dos riscos, por exemplo, é muito comum, isso eu vejo muito em histórias publicadas, né? De autores de determinados gêneros, como, por exemplo, o gênero de horror ou então o gênero de suspense, põe o protagonista agoniado. Eu acho mais chatice o protagonista agoniado. Ele passou por um trauma, ou ela, né? Passou por um trauma, aí passa a história inteira traumatizado, de olho arregalado, sempre com problemas, né? Então, aquele protagonista que sofre porque aconteceu uma desgraça e só sofre na história inteira. Sofre! Ah, como ele sofre! Vai resolvendo os problemas, vai resolver quem assassinou quem, mas sofre, porque a vida é difícil, porque é tudo problemático. Então, é muito ruim, porque é um protagonista num único tom emocional. Então, mesmo que esse tom emocional seja forte, né, de sofrimento, de trauma, de não sei o quê, ele cansa. Como um protagonista que fica só naquele machismo desagradável dele. Cansa. Então, é perigoso isso, né? Você pode, se quiser, mas é um risco de você construir uma história que acabe aborrecendo. Eu, por exemplo, quando o protagonista logo de cara já é uma coisa assim muito agressiva, muito desgracenta, sem eu ter encantável ainda, eu já desanimo da história. Um outro perigo é um perigo sutil. A Maga já estava comentando aqui, né, da gente se colocar na história. Que é isso, o protagonista ser você. Tudo bem. Basicamente, toda ficção é um desdobramento da sua experiência como escritor, como escritora. Então, tudo bem. De alguma forma, todos os personagens são um reflexo seu. Mas é ruim quando você se transporta inteiramente para a história e não toma aquele passo atrás para se dar um distanciamento. Então, você se trata como você e não como um personagem. Isso é um perigo, gente, porque a história fica super xoxa. Por quê? Porque, de modo geral, você não tem coragem de expor os seus defeitos quando você está falando realmente de você. Todos nós, né, temos uma tendência a esconder os nossos defeitos, disfarçar, deixar a coisa um pouco melhorzinha que ela é. Né, Sidney? Você faz a linha... Eu não sei desse assunto porque eu não tenho defeito, infelizmente. Não, né? Você é só sensacional. Né? Eu poderia opinar sobre esse assunto, mas eu não tenho conhecimento. Então, veja só. Essa é uma tendência das pessoas. Quando elas se colocam na história, elas se colocam de uma maneira inconscientemente defensiva.
Ou seja, tenta arrumar as coisas assim, é tudo culpa dos outros, problemas são os alheios, as escolhas que aquele personagem precisa tomar, né, são sempre tomadas da melhor maneira possível. Ou seja, quando você se coloca na história, você perde o distanciamento para poder realmente falar mal do personagem quando você precisa falar mal, expor o personagem quando você precisa expor. Então fica uma coisa muito arrumadinha, muito bonitinha. E isso entedia mortalmente também. Então é um perigo você se colocar na história. Se você for basear a história, sua história, em algo que tenha acontecido com você, distancie-se. E preocupe-se, faça um esforço de colocar uma característica muito negativa nesse protagonista. Para você não ficar tratando como se fosse você. Porque uma história contada com você mesmo no centro, muito provavelmente vai ser uma história em que o protagonista só tem coisa boa. Ó, a Ceci também não gosta de personagem que sofre e não faz nada para sair do sofrimento. Perfeito, Ceci. Tudo bem, hoje em dia tá na moda fazer personagem traumatizado, né? Traumatizado na infância e ainda continua traumatizado a vida inteira. Mas você tem toda a razão. O personagem que não faz esforço para sair daquilo, enche um pouco a paciência. Né? Trata todo mundo mal, tem chiliques e não sei o quê. Peixinho, eu sou nova, estou escrevendo rascunhos e um dos meus protagonistas é meio sem graça. Não sei o que devo ajustar para tornar a personalidade dele mais marcante referente à posição dele na história. Para tornar um personagem marcante, é você realmente entender como ele é, o ela, né? E o que ele quer. Gente, tá aqui o motor da história, né? O que o personagem quer? O personagem precisa querer algo. E esse algo precisa ser importante, pelo menos para o personagem. Pode não ser para você, mas pode ser para o personagem. Então, pode ser coisas óbvias, assim, quer ganhar dinheiro, quer casar, quer conquistar um X lugar, quer vencer uma competição, quer qualquer coisa, etc. Né? Quer achar o significado da vida, precisa querer alguma coisa. E essa coisa precisa ser realmente significativa. Então, quando o personagem quer alguma coisa e você comunica isso para o leitor começa a torcer pelo personagem. O personagem que não quer nada ou que quer uma coisa besta, que não convence o leitor de que é importante, tem chance de tornar a história xuxa. Tá? Então, de modo geral, não é legal um personagem que queira algo genérico. Eu quero me sentir respeitado. Não é bom. Eu sinto... Ainda que possa ser verdade, tá? Tem gente que sente um déficit de respeito. Então, em cada lugar que entra, quer ser respeitado. É um tipo de personalidade. Mas ainda assim, é mais interessante você fazer o seu personagem querer ser respeitado numa X situação. Eu quero que fulano reconheça que eu ganhei o prêmio tal, por exemplo. Isso é bem mais interessante do que quero ser respeitado em geral. Né? Eu quero, sei lá, que meu pai me admire. Tá bom. É mais interessante se eu quero que o meu pai ache que eu tenho um emprego que vale a pena, por exemplo. É melhor sempre o específico do que o genérico. E quanto mais esse específico for extremamente difícil de obter e extremamente importante, tanto mais interessante. Quanto mais fácil de obter e quanto mais bobo, tanto menos interessante. Então esse é um risco. O que o personagem quer é o que faz, muitas vezes, movimenta a história ou não. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.